Olá, eu sou Juliana Fonseca do canal Como Me Tornei. Seja bem-vindo por aqui. Se você é novo no canal, peço que você se inscreva porque isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho. Aqui a gente busca ajudar pessoas a encontrarem suas profissões, fazerem uma transição de carreira, contando histórias de profissionais reais. Ou também que se você, como eu, gosta de ouvir uma boa história, tomar um bom cafezinho, você está no lugar certo. Pode também divulgar seu trabalho aqui no nosso podcast. Entre em contato com a gente. Já deixa seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Olá! Hoje a gente tem aqui uma professora também, educadora, mas a mulher tem um monte de coisa, que o currículo Lattes dela é gigantesco. Eu estou muito feliz aqui com Silvana Andrade. Por favor, se apresente para o pessoal. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ô, Ju, eu que agradeço o convite, estar aqui partilhando, eu acompanho o canal, sou muito fã do seu trabalho. E me apresentar, é Silvana Andrade, mas ninguém conhece por Silvana Andrade, todo mundo conhece por Silvana Andrade, então eu sou pedagoga de formação, também sou licenciada em biologia, que foi um sonho de infância que Eu veio vi, né, depois. menina? Então, a biologia foi um sonho de infância, né? Mas a pedagogia também. E aí eu fiz a biologia depois já de graduada e já com mestrado. Então, tenho mestrado em educação, algumas especializações na área de educação e de docência e ensino. E sou uma apaixonada pela educação. Eu acredito na educação como um instrumento de transformação social, mas que transforma as pessoas para que essas pessoas transformem a si e ao seu universo onde está, né, inserido. E nesse acreditar nessa perspectiva, eu venho trabalhando como professora na educação básica, sou professora efetiva da rede básica de ensino no sul da Bahia, num município pequenininho, em torno de 18 mil habitantes, que é Itajuípe, é a minha terra de adoção. Eu sou natural de Valença, mais precisamente da zona rural, de um povoado de Várzea, e sou apaixonada pela educação. Eu acho que isso, por si só, me define, né? E Que eu bom. costumo dizer também que sou uma curiosa da educação. E aí eu tenho uma máxima de Paulo Freire, embora eu não seja tão freiriana, no sentido bem literal, mas tem algumas coisas de Freire que eu comungo e gosto muito. E uma das coisas dele são aquelas frases de motivação, né? Que a gente extrai dos livros, das leituras. E ele fala assim que sem a curiosidade que nos move, nos movimenta, nos insere na busca, nós não conseguimos nem ensinar e nem aprender. E é nessa perspectiva que eu sou uma curiosa da educação, uma curiosa como de todo o universo que lida com pessoas. Se eu não fosse pedagoga, eu com certeza estaria na saúde, porque eu gosto de lidar com gente. Eu acho que, em síntese, sou eu. Maravilha, que bom, Sil. Agora eu quero que volte no tempo. Eita! Sil novinha, lá em Valença, catando camarão, brincadeira. O que é que Sil queria ser quando crescesse? Menina, se eu voltar no tempo para saber o que é que eu queria ser quando crescesse, certamente, sem titubear, seria ser professora. Eu sempre quis ser professora. Mesmo quando eu estava lá na roça, eu não estava catando camarão, né? Porque Valência é considerada com alcunha de a terra do camarão por conta da Sim, ai, maricultura e tal. delícia. Então, assim, eu não sou literalmente da área, né, de litoral de Valência. Eu já estou mais para a parte do continente, né, mais para a zona rural. Então, lá na zona rural, desde pequenininha, eu sempre quis ser professora. Então, assim, eu não me via fazendo uma outra coisa. E aí, meu pai, ele era analfabeto e tal, e ele sempre lidou com essas questões do meio da agropecuária, né? Não como dono de terra, mas assim, lidando com as fazendas, as roças dos vizinhos e tal. E ele cuidava muito dos animais. E ele falava assim, que eu seria uma veterinária. Mas eu nunca tive, embora eu gostasse muito de animais, eu nunca tive aquela coisa pela veterinária, né? Pela medicina. E aí eu consegui um livro da Editora Brasil, que era chamado Guia Estudante. Eu consegui ele já bem velho já bem, né, desatualizado, e eu vi lá a profissão de biologia, né? E aí eu me apaixonei pela biologia porque eu queria, na minha imaginação,
já adolescente, eu seria bióloga, porque tinha uma conversação com a veterinária por conta dessa questão do meio, né, natural, natureza, animal e tal. E junto com isso, no meu pensamento, eu ia acabar sendo algo que meu pai gostaria que eu fosse, né, no caso da veterinária, mas eu me apaixonei pela biologia. E na minha cabeça, eu queria ser bióloga, para ser botânica, para ir para floresta amazônica estudar as áreas específicas de lá. Né? Agora você imagine uma pessoa que morre de medo de água, como que iria lidar na região da floresta amazônica, né? Toda aquela região amazônica. E que eu via somente Manaus, que é a capital do Amazonas, como se Manaus fosse toda a Amazônica. Aí depois que a gente vai crescendo, vai lendo e tal, a gente percebe que a região amazônica é toda aquela região norte, mais um pedaço da região nordeste com Maranhão e tal, que forma a região amazônica. Então, mas assim, de qualquer forma, eu sempre quis ser professora, né? Então, assim, sempre me via sendo professora. E tinha alguma professora que te inspirava nessa época? Menina, eu não tinha professora que me inspirava quando eu era pequena, porque assim, quando eu fui para a escola, eu já era assim, naquela transição. Geralmente as pessoas, na minha época, que eu não sou tão novinha, ia para a escola com 7 anos, né? Antes da reformulação da legislação. Então, era o primeiro ano de matrícula dos alunos até o início dos anos 90. Era com 7 anos. Não sei como é que as mães aguentavam, né, menina, em casa. Aquele monte de menino. E lá em casa, que era menino. 5, né, que você falou? Não, nessa época era porque... Ah, menina, só fazendo as contas, eu sou ruim de matemática. Porque era uma escadinha. Era escadinha. Então, mas eu tinha que esperar completar os 7 anos, né, para ir pra escola. E aí, eu não tinha uma professora para me inspirar. Eu tinha um desejo de ser professora. E eu só fui, assim, me apaixonar pela docência e por alguma professora quando realmente eu tive a minha primeira professora, que foi Miriam Ribeiro de Andrade. Tem pouco tempo de falecido, acho que uns 5 anos, mais ou menos. E foi minha referência de professora. Então, hoje, com o entendimento que eu tenho da pedagogia, da questão da vivência da educação, eu costumo dizer que Miriam, lá no início dos anos 90, e quando eu fui para a escola, mas ela já era professora, ela já era uma professora inovadora, né? Miriam já era uma professora inovadora, porque ela não trabalhava com aquela metodologia de transmissão do conhecimento, como Freire chama de educação bancária. Ela já usava de ludicidade, ela já usava de autonomia, ela já tinha o espírito de liderança de classe. Então, como eu já cheguei na escola maiorzinha, eu acabei sendo meio que uma líder ali, aí de apagar o quadro, de corrigir a atividade do coleguinha. Então, assim, ela me permitiu criar amor ainda mais pela educação e pela docência, mais precisamente, por conta desse exemplo que ela tinha, né? A criatividade de decorar a escola, a ornamentar, temática, aqueles desenhos, família... O olho brilhava. Aí pronto, aí eu me encantei. Então, assim, se eu for dizer quem era a minha referência como professora, foi a primeira professora que eu tive, né? Embora eu já cheguei na escola, na minha primeira matrícula, eu já era alfabetizada. Totalmente alfabetizada. Quem foi que te alfabetizou? Eu sozinha. Minha mãe, ela fez Mobral, na época do Mobral, do movimento, né, de alfabetização brasileira, metade da década de 60 e meados dos anos 70, mãe fez o Mobral. Então, ela conhecia o alfabeto por inteiro, né? Mas ela não conseguia fazer o processo silabário. Ela não conseguia juntar as letras, formar sílaba, e, por sua vez, forma palavras e tudo mais. E aí, meu pai... Eu lembro, se eu fecho o olho, eu consigo lembrar. Meu pai trazia da venda, né? Que era as quitandas hoje, né? Que a gente chamava de venda lá na minha região. Porque a questão de nomenclatura, de culturas, movimentos culturais, tem muito a ver com o regionalismo. Lá na região, a gente não chamava de quitanda, chamava de venda. Então, meu pai comprava as coisas, né? De mantimento para dentro de casa e levava... embrulhado naqueles jornais que os donos dessas quitandas, né, organizavam, que era para embrulhar a mercadoria. E aí ele levava para casa esses jornais com notícias 10 anos força de expressão, mas assim, notícias muito antigas. E aí ele levava esses jornais embrulhados com as coisas.
E eu pegava aquele jornal, ficava curiando e intrigada, porque assim, eu conhecia todas as letras. Aí eu ficava intrigada, porque tinha uma letra maior, uma letra menor, que era. Depois fui entender que as maiores eram os títulos. Por que que tinha um monte de letras juntas, um espaçozinho, mais outros e tal. Então, com isso, eu fui juntando e eu aprendi a ler e escrever. Então, quando eu tive a minha primeira matrícula numa escola regular, que foi lá na escola da Várzea, a Escola Municipal Filomena do Lago Andrade, depois eu estagiei lá como magistério e tal. Então, quando eu cheguei lá, eu já era alfabetizada, em 1989. Sou velha. E aí, já tinha domínio da leitura e da escrita, no sentido de codificar e decodificar, eu já sabia muito bem. Então, foi quando Miriam entrou na minha vida como referência. Então, ela foi, quando na minha dissertação, na minha monografia de graduação, nos agradecimentos tem Miriam, na minha dissertação tem Miriam, certamente na minha tese agora ela também vai aparecer, porque ela faz parte da minha história, faz parte da minha construção do interesse de ser professora, né? Então, acho que foi, respondendo a sua pergunta, foi a professora Miriam. E assim que terminou o ensino médio, você já foi fazer pedagogia. Como é que foi isso? Como é que decidiu assim, não, vou fazer pedagogia? Mulher, isso é uma história longa. Biologia, pedagogia, biologia. Biologia veio depois. Então, a biologia eu fiquei com esse... Ó, guardadinho. Porque assim, a gente tinha aquela ideia, por mais que eu soubesse que com a licenciatura né, da biologia, eu poderia ministrar aula, né? Quando eu cheguei no ensino médio, eu fui perceber isso, porque eu tive a disciplina de biologia, então... certamente tinha um professor de biologia, então eu entendia que eu poderia também, como bióloga, né, licenciada em biologia, eu poderia ministrar aula. Mas eu não sei, ela ficou assim, adormecida lá e eu caí para pedagogia, para poder trabalhar. Mas assim, é uma história bem longa, Juju, para poder eu Pode estudar. Contar, fica à vontade. Não, é uma história bem longa. Inclusive, a minha história de vida, na trajetória acadêmica, mais precisamente, dando um spoiler aqui, tem um livro lançado no ano passado, que é da escritora Ana Lu Leite, que é de lá de Itajuípe. Uma pessoa muito formidável. E a minha história inspirou uma ficção de romance, que ela é romancista, e criou o Verdades de Papel, que é um livro maravilhoso que está vendendo igual Coca-Cola aí. E é justamente nisso, tem a personagem que é a personagem principal, que é Rita de Cássia, então é inspirada na minha trajetória. Inclusive, tem muita coisa no livro que é no sentido literal, né? Embora seja uma ficção, tem muita coisa conta um pouquinho da criatividade. Gente. Então, mas aí, para poder chegar nesse livro, é justamente a minha trajetória, como você falou, para chegar no ensino médio. Então, imagine que também, esse meu contexto todo, vai fazendo um construto de eu chegar na mentoria aqui hoje, né? Trabalhar com mentorias para projeto de pesquisa, principalmente visando a pós-graduação lato sensu, mestrado, Brasil afora. Lato não, stricto sensu, mestrado. Então, quando eu fui para a escola, fiz a educação básica, né, na escola multisseriada da zona rural, é uma realidade brasileira. As escolas em comunidades rurais ser multissérie, né? É muito difícil trabalhar seriação por conta do quantitativo de alunos, e isso é a realidade do país, né? Como é que funciona isso? Só para quem não entende. Vamos lá. O que é a multisseriação? É aquela questão de que é uma sala, professor unidocente, ou seja, um único professor, e trabalha as quatro séries do ensino fundamental 1, que é dos anos iniciais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que era antigamente seria... embora eu também trabalhe infantil, né? Mas seria primeira série, segunda série, terceira série e quarta série, tudo junto. Hoje, só tem um professor, só tem uma sala, junta todo mundo. Exatamente, junta todo mundo. E aí, a especificidade do campo, né? Ou seja, da zona rural, é justamente isso. Às vezes só tem um aluno. Hoje, por exemplo, o aluno com 3 anos, ele já... 3, 4 anos já é efetiva a matrícula, né? Que 4 anos é educação infantil. Então, a criança com 4 anos, que mora na zona rural, ela já é uma acadêmica escolar, né? Da educação infantil. Meu Deus. E aí, na multissérie, o professor trabalha com digamos que tenha 2 alunos com 4 anos numa comunidade. Aquele aluno não pode ficar desassistido de escola. Então, ele precisa ser matriculado. Mas o município, que é a educação básica, anos iniciais, está vinculado à esfera do município, os municípios não têm condição de abrir uma escola infantil para contemplar aquela criança, apenas 2 crianças, né? Então, existe toda uma logística de manutenção e tal. E aí, o que acontece? Faz a multisseriação.
dá o direito, a garantia do direito dessa criança ser matriculada, né? Por conta da questão de constitucional que está lá. Né? Exatamente, legislativo, constitucional está lá. Matricula-se essa criança de 4 anos. Às vezes, 2 crianças de 4 anos. Aí tem 2 de 4 anos, mais uma de 5 que está na educação infantil 3, mais 2 do primeiro ano, mais 3. Então, assim, as classes multisseriadas é toda essa série. E aí o professor tem que se virar das habilidades. Cada professor tem uma dinâmica de trabalhar. Já trabalhei também com classe multisseriada. Sou fruto da classe multisseriada, da educação do campo. E também já trabalhei com a classe multisseriada, sendo professora. Depois eu recebi um convite, fui gestora também de escolas multisseriadas, que é da educação do campo. Então, aí voltando agora, vamos rebobinar a fita aqui. Pra gente tentando imaginar como é que funciona isso na prática. Na prática, cada um, é como eu te falei, cada um tem uma dinâmica. A grande maioria dos professores, eles trabalham assim. Trabalha no sentido generalista da explicação e tal, do conteúdo. E agora ele vai fazer as atividades que vão ser aplicadas, eles aplicam pelo nível, né? Então, por exemplo, digamos, só fazendo a título de exemplo, você está trabalhando com a questão de substantivos, um exemplo, e aí você vai estar trabalhando conceitos, aí você sempre vai trabalhando uma perspectiva meio que analogia. Você dá o conceito científico, traz para cá para analogia, para poder trabalhar, chegar ao alcance das crianças que ainda não se desenvolveram ao ponto de compreender a condição abstrata do conceito. E aí, ele, na hora de fazer a atividade, ele vai tentar fazer algo que correlacione, né? Tipo, vou estar trabalhando as letrinhas do alfabeto, enfim, as historinhas. É meio que uma loucura. Existem alguns teóricos que condenam, né, a questão da multisseriação. Existem outros que... A escola Montessori usa um pouquinho, né, disso. Em algumas coisas, sim. É porque, na verdade, a metodologia da escola Montessori, ela é uma metodologia mais que você vai utilizar a questão da vida prática. Na multisseriação, talvez não dê para trabalhar muito a vida prática, porque o tempo é muito curto e o professor unidocente, ele é professor, ele é coordenador, muitas vezes ele é auxiliar de limpeza, então ele que põe a merenda, ele que monitora o intervalo. Então, talvez não dá para fazer muito isso, comparado com a Montessori. A Montessori traduzindo numa tradução livre, assim, dentro do conceito, seria aquela escola em que você trabalha com o sujeito para as vivências práticas, né? Então, assim, habilidade de lidar com o dia a dia, posturas, resolver problemas, né? E tal. Então, ela é mais nesse contexto. Então, tem uma outra dinâmica, uma outra base de fundamentação, mas, assim, que difere um pouco da classe de multisseriadas. Mas, de alguma forma, não é também tão fácil. Aí, como eu estava te falando, tem alguns teóricos que eles condenam, tem outros que já são favoráveis. Eu acho que um dos fatores que mais dificulta, ao meu ver, a questão do trabalho nas classes multisseriadas, fora a educação infantil, que a educação infantil é uma outra perspectiva, uma outra dinâmica e um outro entendimento de educação de crianças, de infâncias, mas assim, dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, que seria da 1ª à 4ª série antiga, eu acho que o que mais dificulta na classe de multisseriação é a questão da estrutura, né, da escola. E aí, nessa questão da estrutura da escola, entra a questão da formação do professor, auxiliar, material didático. Então, existe muito mais elementos que seria mais para o negativo do que para o positivo, do que necessariamente a junção das crianças. Porque numa perspectiva de colaboração, do ensino colaborativo entre os alunos, essa multisseriação, esses diferentes níveis de aprendizagem acaba, de alguma forma... não seria acelerar, mas assim, de alguma forma ajuda colaborando um com o outro, né? Contribuindo um com o outro na forma de aprendizagem. É uma questão de se debater muito. O que se não pode também é deixar de dar assistência a esse pessoal da comunidade campesina, né? Que hoje a gente tem... Eu falo a gente porque eu me sinto também pertencente a esse universo de pesquisadora e de políticas públicas. E a gente debate muito sobre a questão do fechamento das escolas
né, do campo, né, justamente por isso que existe essa dinâmica de trazer o pessoal do campo para a sede. Então, isso desconstrói a ideia de educação do campo e educação no campo, né? Fere também a própria legislação que o campo tem, as diretrizes operacionais para a educação do campo. Então, existe uma legislação própria que está dentro amparado pela a legislação maior, que são as diretrizes básicas, né, a LDB, mas, assim, de alguma forma, tem também um suporte que é as próprias diretrizes operacionais da educação do campo, que traz todo um contexto de valorização desse modelo de educação e também desse lugar de pertença desses sujeitos que estão na educação do campo. E aí, rebobinei, porque você falou agora... a história do livro. Não é nem do livro, é a história de onde chegou no ensino médio que você falou. Então, aí concluí os anos iniciais, né, em 1994, não, 93. E aí, morando na zona rural, meu pai ainda era vivo nessa época, a luta para poder fazer o ensino fundamental 2, que era o chamado de 5ª a 8ª, que hoje é do 6º ao 9º ano. E aí foi um sofrimento também para mim, mais precisamente, porque eu tinha passado de ano, 94, 93, para em 94 cursar a 5ª série, que é o equivalente hoje ao 6º ano, e não tinha escola, né? Então só tinha escola na zona urbana, seria em Valença, na sede. E aí, meu pai não deixou, porque também não tinha onde ficar e tal, mas tinha uma madrinha que morava lá, que poderia até ficar lá e tal, mas meu pai não deixou eu ir fazer a 5ª série. Aí, quando foi em 1994, inaugurou o colégio de Serra Grande para o Fundamental 2. Serra Grande é um distrito de Valença. E aí, inaugurou lá esse colégio, que era o ginásio, chamado ginásio, do ensino fundamental 2, né? Do 6º hoje ao 9º, que seria na época de 5ª série à 8ª série. Aí eu enlouqueci para estudar, né? Enlouqueci para estudar, porque assim, eu vivia... Nessa época não tinha energia elétrica lá em casa, né? Lá em casa foi ter energia elétrica nos anos 2000, então é uma coisa muito recente pra gente. A região toda já tinha, mas na minha casa, mais precisamente, foi ter energia elétrica nos anos 2000. Então, assim, eu passei o ano de 93 lendo romances. Eu pegava emprestado com uma professora que tinha lá, Jailda, e com Miriam, com esse pessoal todo. Então eu lia muito romance. Aí, às vezes eu passava a noite trocando de querosene no candeeiro, porque não era a luz de vela, era a luz de candeeiro, e lendo romance, que era um passar tempo para mim, né? Porque eu queria ir para a escola. E aí, quando foi em 94, que inaugurou o primeiro colégio em Serra Grande, para o ensino fundamental 2, eu enlouqueci para estudar. E meu pai não queria deixar, porque na cabeça de meu pai, como eu sempre fui assim, como ele chamava, espoleta, então eu falava demais, muito para frente, muito agitada, que eu sou muito agitada, ele achou que eu poderia ir e fazer como acontece com aquela coisa do estereótipo e dos tabus, dos mitos de que estudar, vai engravidar, vai estudar para poder namorar, essas questões. E aí ele não deixava, ele não queria e tal. E aí eu enlouqueci para estudar. Aí eu recorri a uma tia minha, que é tia Eli, que é vizinha de minha mãe até hoje lá na roça. Mãe mora lá, a gente tem uma casa na sede, né? Mas assim, mãe nunca saiu da roça lá, né? Certa ela. Aí ela mora lá até hoje. E certamente ela vai assistir, ou deve estar assistindo a gente. Então, aí ela... essa minha tia ali é uma referência na minha vida, né? Então, ela foi uma referência nas nossas vidas lá em casa, de todo mundo. Na comunidade inteira, ela é uma referência. E aí, eu fui me apelar à minha tia. Porque o meu pai era aquele homem bruto, né? Com... carrancudo. Acho que é a própria história dele. Hoje, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo. E quanto mais a gente vai lendo, vai estudando, vai amadurecendo, a gente vai compreendendo, né, o agir das pessoas. Muitas vezes não é proposital ou algo para poder te ferir. Às vezes é a própria construção. Então, ele não era um homem muito afetuoso, porque certamente ele também não teve exemplos de afetos, né? Então, hoje eu entendo isso. E aí, ele era um homem, assim, muito... chamado de bruto, né, meu pai. Mas ele tinha um amor por essa minha tia ali, que tudo que tia ali falava, para ele era certeza. E aí eu me apelei a ela para poder eu estudar, né? Aí ele falou que não deixava, e depois ele falou,
Dona Eli me pediu, você vai estudar. Agora, se você aparecer grávida, a gente tem um lelê aqui. Aí isso pra mim foi sentença e eu disse, tá, as portas tá abertas, é agora que eu vou. Aí minha tia comprou o uniforme, nessa época a gente ia de Pau de Arara pra Serra Grande. Estudar, e eram 12 quilômetros. Isso aí também foi uma Quantos luta. anos você tinha nessa Eu tinha... Mulher, isso foi em 94, deveria ter o quê? Eu nasci em 78, você vai fazer a conta aí. Faz aí, Davi, a conta. 16. Por aí, uns 15 anos mais ou menos. 15 para 16, por aí. Então, aí eu fui fazer a quinta série, né? Tia ali comprou o uniforme. Então, a gente ia de Pau de Arara, que era uma D20. E aí esse carro quebrava muito, mulher. A gente andava muito a pé. Era uma luta para concluir o ensino fundamental 2. E aí... Em Serra Grande, a gente acordava umas 5 horas, 5 e meia da manhã, pegava esse carro às 6 horas e ia chegar em casa 2 horas da tarde. Né? E aí, muitas vezes, eu ia sem comer, porque de manhã a gente não tem apetite, né? Acordava cedo, muitas vezes não tinha também muita coisa dentro de casa que a gente pudesse comer. Nós éramos muito pobres mesmo, paupérrimos, né? E aí, eu não tinha, então, às vezes, eu ia sem tomar café e tal. E essa parte é bem interessante, que inclusive, que eu tô falando, dando spoiler do livro de Ana Lu, apesar de não ser sobre isso, mas assim, eu tinha um desejo muito grande quando eu entrei em Serra Grande de comer sonho e esfirra. Porque tinha na lanchonete, tinha sonhos e vendia esfirra, mas eu não tinha dinheiro para comprar. E aí, como é que eu aprendi a me envolver com isso? Fazendo trabalho dos colegas, resolvendo atividades. Aqueles coleguinhas que vinham mais cheios de direito, às vezes não conseguia fazer atividade. Aí eu trocava, eu respondo para você pagar uma esfirra na hora do recreio, porque era o desejo de comer uma esfirra. E aí, isso foi resultado. Concluí a 8ª série, aí vem de novo outra labuta para poder fazer o ensino médio. Aí que nasceu um dos grandes desafios, né? Obstáculos, desafios, entraves para mim. Porque eu queria fazer magistério, eu queria ser professora. Então, logo você fazer o ensino médio em magistério. Era. Só que isso já foi nos anos de 98. Já estava sendo... Não estava tendo mais ensino de magistério no Brasil, né? Já estava saindo essa questão do ensino para professor de magistério. E aí, resultado, eu queria fazer o magistério. E eu não tinha onde. Para poder fazer o ensino médio, eu consegui... Né, meu pai nessa época meu pai já estava falecido, o meu pai faleceu em 96, e aí eu terminei o ensino médio em 98, ou ensino médio não, terminei o ensino fundamental 2 em 98, que era o antigo 8ª série, que hoje seria o 9º ano, vai para o ensino médio. E aí eu tinha que estudar em Valença, e aí eu fui estudar na casa de uma madrinha minha, né, só que em Valença já não tinha mais o ensino de magistério. Não tinha mais. Então, tinha o chamado formação geral, que era uma conclusão do ensino médio, né? Então, você não tinha um direcionamento. Tanto chamava-se formação geral, ou seja, você concluía o ensino médio. Sim. E aí, eu fui fazer, minha mãe me matriculou e tal, eu fui. Passei uma semana em Valença, no Coesva, que é o colégio estadual, para fazer o ensino médio. Mas não era o que eu queria. Não, o colégio era super lindo, o colégio na época estava, né, tinha recém-feito esse colégio, um colégio muito bonito, grande, gigantesco, mas não era o que eu queria. Eu queria magistério, porque eu queria ser professora. E aí, finais de semana, eu ia para a roça, né, para casa de minha mãe. E aí, com a semana, eu voltei para a roça, no final de semana, e indo para casa, eu encontrei uma senhorinha, morava lá, já é falecida, e ela no carro conversando, é que minha neta tá estudando em Laje pra ser professora, não sei o quê. Aí, falei, opa, tem alguma coisa aí. Porque Laje é um município da região do Vale do Jiquiriçá, que tá mais próximo da zona rural da minha mãe, onde minha mãe mora até hoje, que é na Várzea, tá mais próximo, que já é limítrofe, né? Já tá mais próximo da Várzea do que de onde manhã mora pra Valença. Dava pra ir vir todo dia? Dava pra ir vir todo dia. Aí, resultado... E tinha carro, já estava tendo carro para ir, que estava tendo carro para levar esses alunos, uma parte dos alunos que não estavam indo estudar em Serra Grande, para estudar em Laje, mas ainda o Fundamental 2. Né? Tinha aluno de 6º, 7º, 8º ano, principalmente aquelas crianças, adolescentes não eram crianças, adolescentes que moravam já mais próximo de Laje do que em caminho para Serra Grande. E aí eu cheguei em casa aos prantos, parecendo que quando eu desci do carro alguém tinha me espancado no caminho.
E aí eu cheguei em casa contando pra minha mãe chorando que em Laje tinha formação para ser professora. Que não, eu não chamava nem magistério, eu chamava formação para ser professora. E aí ela foi com meu tio, que é o marido dessa tia ali, e conseguiu chegar em Laje lá. E aí a professora, na época a diretora era a professora Ilma Barreto. E uma falou, não tem mais vagas. Aí mãe contou, e minha mãe também gosta assim, fala muito. Essa aí, menina vai cantar minha mente, né? mãe contou toda aquela coisa, então assim, toda aquela lamúria, aquela coisa toda. Aí, resultado, a professora Ilma falou que ia abrir uma exceção e ia abrir uma vaga. Aí eu fui fazer, aí eu já não fui mais, na semana seguinte, já não fui mais para Valença. Já fui direto fazer o magistério em Laje. Então eu estudei em 98, 99 e 2000. Aí em 2000 eu concluí o magistério. E fui estagiar, e na época do estágio foi uma coisa danada, porque assim, foi um ano político, e eu morava em um município e estudava em outro. E em 98, eu fiz o concurso seletivo, que hoje já seria estatutário, mas na época não era como concurso estatutário, era no processo seletivo, pelo município de Valença para ser agente comunitário de saúde lá na região. Né? Então, assim, eu concorri com umas 18 pessoas, todo mundo já adulto, gente já estudada e tal. Eu ainda estava estudando o ensino médio. E resultado, eu fui passando em cada etapa da prova, da entrevista e tal, e consegui ser aprovada para ser agente comunitário de saúde lá na minha comunidade rural. E aí eu fazia esse trabalho durante o período da manhã, e à tarde estudava em Laje, chegava de noite. E aí no primeiro ano de magistério, eu comecei a trabalhar com aula particular para o pessoal que estava fazendo o curso de supletivo, que era aquela comissão permanente de avaliação que era em Santo Antônio de Jesus. Então as pessoas que moravam lá na zona rural, por exemplo, se matriculavam num componente curricular, né? Fazia 4 tentativas da prova, tirasse a nota mínima, que na época era 5, você... E assim acelerava o processo e concluí o ensino fundamental 1, 2 e médio. E aí eu consegui uma turma muito boa para poder eu ministrar aula. Né? E aí aí volta para biologia. A minha primeira aula foi, assim, a minha primeira turma foi para o componente de biologia. E eu estava estudando magistério em Laje e não tinha professor de biologia. A gente passou o primeiro semestre todo sem professor de biologia. Né? No horário da aula de biologia, era considerada aula vaga. Todo mundo ia para os corredores, eu ia para onde? Para a biblioteca, preparar a aula da noite. E a gente trazia aquele todo rol de conteúdos, e eu ia estudar aquilo para trabalhar com esses professores, essas pessoas que estavam se formando, concluindo o ensino médio e o ensino básico também. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais pela biologia. E resultado, nesse movimento todo, chegou a época do estágio mesmo, que era o estágio obrigatório do curso de magistério. Eu estudando em Laje, nos anos 2000. E aí, na hora de estagiar, eu tive uma... Eu vou usar a palavra por falta de outra, eu vou usar a imposição mesmo da gestão que falou: você não pode estagiar no município de Valença e estudando em Laje. Você tem que estagiar no município de Laje e tal, isso aqui. Aí, resultado, eu não pensei 2 vezes. Eu abri mão do processo. Eu abandonei o agente comunitário de saúde. E fui fazer o estágio. Mas isso foi inexperiência, porque se eu tivesse tido um insight ou alguém que pudesse dizer, não, você pode ir em Valença, pedir baixa, fazer alguma coisa e tal. Mas eu simplesmente abandonei porque eu queria. Porque a questão foi, ou você estagia, ou sem o estágio você não se conclui o ensino. Então, sem o estágio concluído, eu não seria professora. E eu queria ser professora. É justo. Aí não pensei 2 vezes, abandonei. Mas em compensação também, durante o estágio, na época, que foi o último ano, inclusive, de formação de magistério em Laje, então eu sou da última turma, valia nota. Quem é de magistério, que vai estar assistindo a gente depois, quem se formou vai lembrar disso muito bem, tinha nota do magistério que um dos critérios que compunha a nota final do estágio era a organização, ornamentação da sala, aqueles cadernos decorados e tal. E aí eu comecei a trabalhar, as minhas colegas que estavam estagiando, aí eu ia desenhar nas salas, fazia os cadernos, fazia tudo aquele negócio todo, então eles me pagavam e tal.
Então, assim, eu comecei a fazer isso. Então, já foi a questão de ter abandonado o agente comunitário de saúde, mas entrou esse lado de fazer esse trabalho que hoje eu entendo que ele foi amadurecendo e se transformou na mentoria, mas era uma espécie de mentoria que naquela época a gente não atribuía o nome de mentoria. Então era na época do Piu-Piu, eu sei que lá em casa eu sabia que era do Piu-Piu porque todo mundo trazia os desenhos e tal, mas que passava na televisão. Só que lá em casa não tinha televisão, porque nessa época nem tinha energia ainda lá em casa. Que foi em 99, a época do estágio, umas turmas, 2000 e tal. Então, no início de 2000, quando a gente foi ter energia lá em casa, era meados dos anos 2000, já pro final e tal. Então, aí foi isso. Aí eu concluí o magistério, né? E voltei para estagiar. Aí eu fui estagiar em Laje, né? Resultado. Esse estágio era não remunerado? Não remunerado. Era o estágio obrigatório. Fui fazer o estágio pelo município de Laje, né? Aí, com uns 15 dias, eu consegui reverter, mais de 15 dias, uns 20 e poucos dias, eu consegui reverter a situação de que a professora, que é a coordenadora, falou assim, você pode estagiar no seu município. Mas já tinha abandonado o emprego, já tinha tudo, não tava nem aí pra nada. Aí eu fui estagiar na escola onde eu fui alfabetizada, que é a Filomena do Lago Andrade. E aí fui fazer o estágio. Então, na época também estava surgindo os primeiros trabalhos, né, digitados, né, com a questão da internet e tal. O meu relatório final foi todo manual. Então, assim, por que foi manual? Porque na época, uma página digitada era em torno de uns R$5. Você imagina digitar tudo aquele... Que ficava aquele livro grande, né? Do material do estágio inteiro. Aí eu tive a ideia de dizer que o meu ia fazer todo artesanal. Mas essa questão do artesanal não era o artesanal pela a beleza do artesanal, era a falta dos recursos. Mas aí, resultado, eu sei que eu tirei uma boa nota, acho 9,8, alguma coisa assim na nota de estágio, mesmo nessa questão artesanal. E um dia desses, aí, uns 5 anos atrás, mas não sei se tudo isso, eu encontrei a professora Edileuza Silva, que mora hoje em Itabuna, que foi minha professora coordenadora do estágio, que foi ela que foi a pessoa que acabou articulando para que eu pudesse fazer o estágio cá, mais próximo onde eu residia do que lá no município de Laje. Aí foi nessa história toda eu consegui concluir o curso de magistério. Aí em 2001 eu trabalhei lá pelo município, né, como professora também de classe muito seriada e continuei trabalhando com esse pessoal que fazia o curso de aceleração de CPA, ministrando aula, né? Eu cheguei a ministrar aula de R$1, né? A hora aula de R$1 e tal. E foi aí nesse todo esse processo eu fui me construindo professora. Voltando a Paulo Freire, Freire fala que ninguém nasce professor numa terça-feira às 4 horas da tarde. Você se torna professor no processo, né? Então você vai se tornando, você vai se constituindo a partir das suas vivências, das suas práticas, das suas reinvenções. E é nesse processo que eu fui me constituindo e me considero uma professora. Não sou a melhor, não tenho a pretensão de ser, mas eu sei que eu sou boa. E essa história da mentoria aí, me conte, como é que começou isso? Então, aí eu fui... Aí nos anos 2023, eu fui para Itajuípe, no sul da Bahia, que eu conheci meu esposo no final de 2002, né? E ele, como ele era do sul da Bahia, eu fui pra lá, fiz o concurso. Em 2004 a gente morou no Ceará, que ele foi transferido pra uma empresa. E aí eu fui pra lá com ele. Em 2005 a gente voltou. Em 2006 eu passei no concurso. Em 2007 eu tomei posse. Ainda com magistério, não tinha pedagogia ainda. E aí eu fui fazer pedagogia na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz, no ano de 2010. Que lançou o programa do governo federal, né, que é uma política de formação de professores, que é o Plataforma Freire, que é o PAFO, né, o programa de vinculados à formação de professores. E aí um dia, meu marido assistindo televisão, ele passou a propaganda e ele falou assim, Sil, ó a oportunidade de você fazer a pedagogia, porque eu tinha acabado de passar no concurso e eu ia fazer a pedagogia privada, né, porque eu queria fazer a formação em pedagogia. E aí ele falou, oportunidade. Aí eu fui lá e a gente foi, na época, numa lan house, né? A gente foi lá cutucar, encontramos como era o processo e tal. Eu fiz a minha inscrição. E aí eu fui selecionada, mas a secretaria do município precisaria convalidar, né? E eu não sei por que
transação que teve lá e não consegui validar na primeira turma, mas eu até agradeci. Aí na segunda turma de 2010, que era a segunda turma, eu fui chamada, né? Uma turma de 50 professores. E aí eu fui fazer pedagogia no segundo semestre de 2010. E daí, na UESC. Aí a partir daí nasceu realmente formatou-se, na verdade, o papel de mentoria, para chegar no que eu faço hoje. E aí nós tínhamos uma turma de 50 alunos. Começou a turma de pedagogia com 50 pessoas, professores da região inteira, que era um curso para a formação inicial de professores, né? Para que tivesse a graduação, que é uma exigência da própria LDB, lá no artigo 62. E aí, eu fui fazer esse curso de pedagogia e tinha muitos professores. Retomei novamente aquela história de Serra Grande. Sabe que Serra Grande era o sonho, a esfirra e tal. Lá na UESC, eu sempre chegava mais. Eu nunca cheguei nas primeiras aulas, a não ser que fosse aulas de um conteúdo, assim, uma disciplina mais teórica. Mas essas aulas de metodologias, eu sempre chegava um pouquinho atrasada e tal. Não acordava muito cedo. E quando eu chegava, a aula já estava começando, aí o professor passava a atividade. E muitas das minhas colegas tinham dificuldades de fazer. Aí o que eu fazia? Cansei de sentar no corredor com a filinha, né? Fazia aquela filazinha, sentava no corredor e respondia a atividade de uma. Aí elas me pagavam, respondia a atividade de outras me pagavam. Aí eu comecei a fazer, depois comecei a assessorar trabalho de TCC de muita gente, das faculdades privadas, né, de lato sensu e graduação. Então, assim, eu comecei a ficar sendo reconhecida lá na região de Itabuna, né? E um ia indicando o outro para poder orientação de TCC, correção, ajuste e tal. Eu fui me afeiçoando à pesquisa científica. E aí, no segundo semestre, no terceiro semestre do curso de pedagogia, eu fiz uma atividade da disciplina de educação inclusiva, que é uma paixão que eu tenho. Eu fiz uma atividade para a nota, né, do próprio componente curricular, que era a disciplina de educação inclusiva, que era ministrada por uma pessoa que eu sou super apaixonada e uma inspiração para mim, que é a professora Viviane Dias, Borges Dias, que é a doutora Viviane. Ela é daqui de Salvador, mas ela hoje mora em Ilhéus, porque ela é professora da UESC. E aí eu fiz uma atividade para a nota e estava tendo um evento aqui em Salvador, na UNEB, que era o segundo ou terceiro simpósio de licenciaturas, que as pessoas apresentavam artigos, trabalhos de pesquisa e tal. Aí a Viviane falou assim: Sil, vamos submeter esse seu trabalho, que tá muito bom e tal. Eu nem sabia a possibilidade disso. E era sobre o que o trabalho? Era sobre a educação inclusiva. Então, foi sim. Eu fiz um mapeamento, na época, de coleta, não cheguei a ser totalmente um mapeamento, mas foi uma coleta de dados com o número de alunos com deficiências nas escolas regulares do município de Itajuípe. Então, eu fiz um estudo e para nota, né? Levantamento. Eu fiz esse levantamento e tal, as análises. E aí ela achou que o trabalho estava muito bom, submeteu para o evento. Não deu outro. Aí o evento aprovou, eu vim para Salvador, apresentei esse trabalho e tal. Aí, a partir daí, pronto, eu me descobri na pesquisa. E aí, eu me descobri na pesquisa e o restante do curso de pedagogia, eu apresentei trabalho nesse Brasil inteiro, só não fui na região norte do Brasil. E aí, fui para São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Aí, eu selecionava os locais onde eu não tinha ido ainda. Claro, aí, eu ficava cutucando. Né? eu já sabia mexer um pouco na internet e tal. Aí, eu ficava cutucando lá onde é que tinha evento, no lugar que eu não tinha conhecido ainda. Aí, eu falava, vou para tal evento. Eu lembro que eu tinha uma vontade de conhecer o Rio Grande do Sul. E aí, eu falava assim, vou caçar um evento lá no Rio Grande do Sul. Aí, apareceu, em 2012... o Congresso Internacional de Matemática. Eu falei, eu vou lá. Do nada. Fiz a pesquisa, o trabalho, tá? Mandei, foi aprovado. Aí eu disse, agora eu vou pro Rio Grande do Sul. Aí, esse programa que eu participava como estudante, ele subsidiava as minhas passagens e estadia. Então, eu já ia tranquila. E aí, nisso, eu comecei a fazer esse trabalho de ajudando as minhas colegas, né? Na verdade, não era ajuda, porque para soar como ajuda, ele tem que ser sem remuneração, então elas me pagavam pelos serviços.
E nisso eu também comecei a trabalhar com TCCs, orientações, então, produção de artigos e tal na região. Aí quando foi em 2000 e no final do meu curso de graduação de pedagogia, 2014, eu queria fazer um mestrado. Eu queria porque queria fazer um mestrado, mas ninguém nunca tinha me dito o que era um mestrado, ninguém nunca tinha me dito o que era um currículo Lattes. Aí, Viviane que falou sobre currículo Lattes, eu fui tudo que ela falava, eu ia pra internet e descobria e tal. Então, eu criei meu currículo Lattes, eu fazia essa questão de submeter trabalhos, capítulo de livro, enfim. E aí, eu disse que eu queria fazer mestrado. Eu terminei a graduação querendo fazer mestrado. Lá na UESC mesmo. Na UESC mesmo. Mas aí, o que acontece? Como eu tinha me envolvido muito com a questão da educação inclusiva, os estudos sobre a educação inclusiva, mais no campo teórico mesmo, porque eu nunca tive a experiência de trabalhar com esse público, né, das pessoas com deficiências. Eu nunca tive na minha sala nenhum estudante até então laudado, né, diagnosticado com laudo que ele seja um sujeito PCD, que hoje é chamado PCD, né, que é pessoa com deficiência. Então, eu nunca tive. Mas, assim, na parte teórica, eu tenho um certo conhecimento considerável pela próprias leituras e essas vivências de pesquisa mesmo. E aí, eu me apaixonei pela educação inclusiva e queria fazer o meu mestrado, que é algo que eu pudesse estar enveredada nesse universo da educação inclusiva. E aí, no final de 2014, eu estava concluindo a graduação, lá na UESB de Vitória da Conquista, que depois eu fui fazer o mestrado lá. Estava com o processo seletivo aberto, eu ainda estava concluindo o curso, né? Porque podia. Aí eu fiz a inscrição para o mestrado, né? Que seria para eu entrar na turma de 2015. E aí eu fui e fiz a prova, né? Cheguei lá para fazer a prova, aquele monte de gente, inclusive a ex-secretária do meu município estava lá fazendo também a prova e tal. A secretária municipal de educação na época. Eu fiz a prova. Menina, eu passei na prova. Nossa, você imagina a alegria. Porque tudo era novo. Aí, quando chegou o projeto, eu não passei na fase do projeto. Porque que é onde eu vou te responder a mentoria e responder o processo, como funciona a questão do mestrado. E aí, eu não passei no projeto. E aquilo, pra mim, foi um balde de água fria. Porque, a meu ver, um dos testes, né? E que de fato mas que era crucial, era a prova escrita, a dissertação. E eu passei na dissertação. Aí eu enviei um e-mail à coordenação pedindo o porquê, né, que eu tinha tido o projeto reprovado. E tendo o projeto reprovado, eu gostaria de saber onde foi o meu erro, o meu equívoco, para que eu pudesse aprimorar e na seleção seguinte eu passar. Aí a coordenação me respondeu de que o texto estava legal, o projeto estava bom e tal, mas que o meu objeto de estudo não tinha orientador. Aí eu falei, é isso. Raiva! Aí eu disse, é isso. Aí eu fui perceber que a gente aqui no Nordeste, até 2014, só tinha a UFBA, que tinha uma linha de pesquisa e tinha orientadores uma educação inclusiva. Com interesse em estudar algo relacionado à educação inclusiva. Eu falei, poxa, então, já que eles não querem me incluir, eu fiz um trocadilho, né? Já que eles não querem me incluir, eu vou sem ser pela inclusão. Aí eu me preparei pro ano seguinte, né? Porque o mestrado também é assim. Os editais, eles são anuais, não tem 2 seleções. Então, eu estava fazendo em 2014 para ingressar em 2015. Eu perdi, então, eu tinha que participar do processo seletivo em 2015 para entrar em 2016. E foi o que eu fiz. Aí eu passei, nessa época, eu passei em Jiquié também, né? Em Jiquié tinha uma professora que estava iniciando, que era a professora... alguma coisa Dantas. Cristina Dantas. Ela estava iniciando os estudos voltados para a questão o interesse, né? Com a questão da discussão de educação inclusiva. E aí eu fiz o meu projeto também em 2014 para entrar em 2015, só que eu fiquei na suplência, eu não consegui entrar dentro do número de vagas. Mas mesmo assim eu não desisti, né? Aí eu falei assim, agora no ano que vem eu me preparo para outra. Aí foi daí que nasceu a mentoria, que eu falei assim, quantas CIOs não existe, quantos CIOs não existe por aí que tem uma boa proposta, uma boa ideia, às vezes até algo que é da sua vida prática, ou algo que você já estuda e que você gostaria de se aprofundar, né, dentro do campo da pesquisa em nível de um mestrado e um doutorado.
e não conseguiria. Por quê? Não é pela incapacidade, não é por ser menos inteligente ou mais inteligente, não é pela a condição, enfim, é pela a própria estrutura do processo. Aí eu falei, imagine quantas pessoas não tem iguais a mim, que tem esse desejo, mas que, não, que justamente bate nessa trave. Aí eu falei, eu preciso entrar nesse universo. Aí eu fui abandonando as questões de TCC e tal, e aí eu tive a minha primeira orientação, que foi de uma colega minha, lá para Vitória da Conquista, que quando foi no ano seguinte, eu faço assim, enrolo, mas eu volto para poder pegar o fio da meada para quem estiver ouvindo entender. Em 2015 para 2016, eu fiz o projeto de pesquisa, já sabendo como é o lance. Eu fui ler sobre o programa, eu fui ver quem eram os professores, quais o objeto de estudo de cada um, qual a linha, o que é que discutia. Aí eu falei, pronto, e me encontrei. Então, como eu gostava de formação de professores e de políticas educacionais, aí eu fui para políticas educacionais, a linha, e com a questão de formação de professores. Aí eu fui estudar o objeto de estudo de onde eu nasci, que foi do PAFOR. Eu fui estudar a formação de professores, né, sob o ponto de vista desses professores formados pelo esse programa na UESC. Né? E aí eu fui aprovada. Na época, esse programa só tinha 2 linhas, hoje já tem 5, que é o de mestrado em educação de Vitória da Conquista, muito bom por sinal, agora já tem um doutorado. Aí eu fui fazer o mestrado lá, eram 13 vagas, né, de cada linha. Eu fiquei em 7º lugar no final, né, onde apura tudo lá, eu fiquei em 7º lugar das 13 na linha. E eu fiquei muito feliz, aí eu mudei para Vitória da Conquista em 2016, estudei lá. Em 2017 eu retornei para Itajuí, porque meu ponto de coleta de dados era na UESC, eu consegui finalizar a minha pesquisa. Não precisei ficar mais em Vitória da Conquista, porque eu consegui dar conta. E aí eu voltei para Itajuí, porque é do lado da UESC, e terminei minha pesquisa. E aí foi nessa aí que nasceu a questão da mentoria, que eu comecei a perceber. Então, nesse mesmo ano, eu tive uma colega que fez uma disciplina especial. E aí eu ajudei ela no processo todo, né, de elaboração de projeto, o estudo para a prova, a etapa da prova, como que ela poderia estudar, como que ela poderia, na escrita dela, fazer a concatenação das ideias e tal, dos autores, enfim. Aí, resultado, ela passou. Aí eu falei, descobri. Isso foi ela de 2018 para 2019. Aí, em 2019, eu tive outra turma, né, que eu fiz esse trabalho, também com êxito. Aí veio 2020, que veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, a gente ficou naquele processo, né, de isolamento. E os programas de pós-graduação não puderam ficar parados, né? Porque tem todo um contexto dos órgãos de fomentos, que é a CAPES e tal. Eles não puderam. Então, eles fizeram os processos seletivos abrindo mão da prova escrita. Porque, geralmente, os programas, no modo convencional, quais são as etapas de um processo seletivo para mestrado? É uma prova escrita, que é a dissertação, né? Dentro da temática da área. Tem programas que dá as bibliografias, tem outros que não, enfim. Aí, mas a prova escrita, aí depois a análise do projeto daquelas pessoas que conseguem a nota mínima na prova escrita, aí vai ter seus projetos lidos, né? Esses projetos lidos, aqueles que dialogam com a linha, com o orientador e tal, eles passam para a fase seguinte, que é da entrevista. E aí, no final, tem o peso do currículo Lattes, que é um processo que eu considero o currículo Lattes mais uma ponte de equilíbrio para o desempate, né? Porque às vezes, de repente, o candidato tem notas muito parecidas e às vezes o diferencial do currículo Lattes, ele acaba ocupando aquela vaga. Então, em 2020, por conta da questão das pessoas não terem, estar em isolamento, não ir nas universidades fazer as provas escritas, foram abolidos, naquela época, a questão da prova escrita. Então, assim, os processos seletivos continuaram acontecendo sem a prova escrita. Só o projeto. Só a análise do projeto, a entrevista, né? Remotamente, através das plataformas, né, de aplicativos, como o Google Meet e tal. E análise do currículo. E aí, eu me encontrei na rede social, no Facebook mais precisamente, num grupo chamado Seleção de Mestrado. Nessa época, o grupo tinha uns 16 mil membros. Hoje a gente está com 65 mil membros nesse grupo. E aí,
as pessoas começaram a ter dúvida e tal. Eu comecei a esclarecer dúvidas na própria rede e tal. E nisso eu comecei a fazer mentoria. Esse grupo era seu ou não? Não, já eu existia, já e você existia. entrou. Entrei e hoje ainda não, eu continuo lá. As pessoas pensam que o grupo é meu porque eu posto lá assiduamente, né? Se editais do Brasil inteiro, chamada de livro, de tudo do universo acadêmico, eu dou uma postadinha lá que eu encontro. E aí eu comecei a fazer a mentoria a partir daí. Então 2020 foi um boom. Hoje eu considero que de 2019, né, 2020 até hoje, eu tive em torno de uns 130 alunos mentorados. Eu falo mentorado direto, porque o indireto eu tenho um monte. E o que é o indireto? É aquela pessoa que me manda o projeto pra eu passar o olho, eu passo o olho sem cobrar, uma dica que eu dou. Então tem gente que faz, tem muito bons Sempre profissionais que fazem mentorias aí, mas que cobra todas essas dicas, eu já não cobro. Então é questão minha. Aí eu já vou pegar uma mentoria contigo também. Tô pensando aqui já, viu, que eu tô escrevendo um livro esse ano, botei na minha cabeça. Ah, que É um bacana. livro infantil, Que pra bacana. contar um pouquinho da história da ciência. Ah, que Mas bacana. como eu tenho 2 filhos pequenos, e poxa, seria legal um livrinho assim, Entendi. que contasse, né? Desde, né? Isso, mas entendi. bem lúdico. Bem... Aí eu tô aqui já, acho que vou mandar pra se dar uma olhada. Tem cara de pau, né? Não, é verdade. A gente tá aqui pra Acostumada, isso, né? a gente tá aqui pra isso. Aí foi assim, Ju, aí eu consegui fazer encontrar esse pessoal, né, de tirando essas dúvidas, e comecei a fazer a questão do processo de mentoria, e aí eu tenho em torno de uns 130 mentorados direto, desses 130, mais de 90 entraram, eu chamaria de primeira viagem, de que nas universidades públicas brasileiras, de norte a sul do país, sem modéstia, e aí lá nesse grupo de Facebook tem dezenas de depoimentos maravilhosos. Pra fazer online muita coisa hoje, né? Exatamente. A questão é onde eu falo que... Aí tem esse livro que foi escrito... Esse livro foi escrito na pandemia. Esse livro não é meu, né? Eu fui a prefeciadora desse livro, fiz o prefácio, e tem um capítulo dele. Então, mas esse livro nasceu também na pandemia, que é de uma escritora do Pernambuco, que é a Ana Maria Castelo Branco. Reinvenções, né? O título do livro, Reinvenções, Vivências de quem trabalhou em meio à pandemia, né? E esse livro nasceu. Então, assim, aí eu fui convidada também, ela também me conheceu a partir dessa rede, para poder ser convidada para fazer o prefácio do livro e tal, e fazer um capítulo. Mas, assim, o que eu mostro é que... Eu tô falando isso que você falou, hoje a gente faz muita coisa online. Então, isso nasceu onde? Esse descortinar de abertura para esse universo do online, como a gente está aqui hoje, que a gente consegue alcançar uma dimensão gigantesca em diversos trabalhos, né? Meu esposo hoje trabalha com telemedicina, então, assim, é uma coisa que já existia, mas na pandemia descortinou. Porque, assim, como a gente teve que ficar naquele processo, todo mundo dentro de casa, todo mundo teve que se reinventar. Então, era o trabalho do professor online, o médico online, o advogado online, e assim, diversas profissões. A comida online, né, que a gente pedia fast food, uma série de coisas, o iFood, na verdade. E aí, resultado... O livro nasceu disso. Aí, quando você falou sobre a questão, eu me remeti ao livro de que exatamente. Mesmo. E aí a gente fez esse livro da reinvenção. Ainda porque tem um chocolatezinho aqui de Ilhéus, né? Isso aí é o chocolate de Ilhéus, né? Esse artesanal. Vou esconder lá em casa um por dia, porque senão... Então, aí foi isso. Aí nasceu a mentoria a partir daí. Hoje eu tenho alunos desse Brasil inteiro. Na USP, eu só trabalho com orientação para as universidades públicas, na UESC, UESB, UNEB. E aí também mais voltado para o mestrado. Então, geralmente as pessoas... Só de pedagogia? Qualquer área? Eu tenho enfermeira na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha. Eu tenho um advogado. Eu tenho várias. E você faz a correção do projeto? Eu faço a correção do projeto, faço a indicação. Assim, eu tenho um pacote de mentoria que eu chamo de pegado na mão, que eu pego na mão, literalmente. Ou seja, a gente vai ler desde o edital ao estudo do programa, a viabilidade do que você quer pesquisar, as chances de ser aprovada ou não, a conversação com a linha que a pessoa escolhe, se tem orientador que tem interesse naquela temática dele, se não tem. Porque eu passei por isso na questão do mestrado, como eu te falei, que meu projeto, o feedback que a coordenação me deu, que o projeto estava bom, mas que não tinha orientador, eu entendi que eu preciso, na pesquisa,
alcançar o que tem interesse do orientador. E aí, na rede social, a gente vê muito aquelas pessoas falando assim, que isso é um mito, inclusive, falando assim, só passa quem já tem um professor indicado, só passa quem quer, só passa o bonitinho, o parente do amigo, não é nada disso. É porque os programas de pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, eles são os programas que também, eles vêm dentro, eles também estão dentro de uma questão de subordinação a órgãos de fomento, que é a CAPES, a CNPq, o próprio MEC e tal, enfim. Então, esses programas, quando eles cadastram, né, as universidades cadastram seus programas, eles têm as suas linhas, e dentro dessas linhas tem os professores, e naquele campo dos professores, tem assim, cada professor às vezes tem 5, 6 objetos de estudo. Aí às vezes a pessoa fala assim, o professor quer que a gente seja bitolado, só pesquisa aquilo que ele estuda. Não necessariamente é somente assim. Essa questão do bitolado e de que só quer que ele estude é porque o professor também está vinculado lá na CAPES, quando ele se inscreve para ser um orientador, ele coloca mais ou menos quais são as temáticas. Aí fala assim, o professor não sabe tudo. Obviamente que nós não sabemos tudo, e ainda que soubéssemos, nessa condição precisaríamos chamar uma coisa chamada delimitação. A gente precisa delimitar, porque não tem condição de a gente ter muito abrangente. E aí, esses temas específicos, essas temáticas muito específicas, que a gente chama de objeto de estudo dos orientadores, isso também é muito importante para que seu projeto seja aprovado. Às vezes você escreve um projeto muito bom, eu sempre falo com meus alunos nas aulas, eu falo assim, digamos que você está... Isso aqui é suposição, né? Que não existe. É só uma historinha que eu criei. Sim. Digamos que você vai fazer um mestrado na NASA. A NASA é uma instituição espacial, então estuda as questões do espaço. E aí, lá na NASA, você é um apaixonado por Marte. Você, nossa, tudo de Marte, você é apaixonado. Fã de Elon Musk. Aí você elabora o seu projeto sobre Marte, porque você entendeu alguma questão que tem lá que precisa, né, ser aprofundada e depois desses resultados ser, né, publicizado, enfim. E aí você escreve porque o programa é da NASA, estuda a vida espacial, tem um envolvimento com a vida espacial e você fez. Só que lá no grupo de professores que está lá nesse programa da NASA, de suposição aqui, nenhum deles tem interesse com a vida marciana. A chance de você ser aprovado num projeto desse é muito pequena. A não ser que a banca olhe, veja certas coisas e depois tente, inclusive, né, depois que o projeto é aprovado, você passa por uns processos de ajuste, né, que a gente vai afunilando, o chamado delimitação, e até possa ser que seu projeto seja aprovado. Mas, assim, logo de início, é muito difícil ser aprovado. Por quê? Porque nenhum daqueles professores, eles estão vinculados com interesse na vida marciana. Então, Marte não é objeto dele. E a ideia dele vai ser revolucionária. Exatamente. Né? Não, mas isso aqui é muito bom. Existe isso também. Outra coisa assim também, que às vezes a pessoa fala assim, encontro muito meus alunos falando assim, Sil, mas isso já está muito repetido. A gente precisa trazer uma coisa inovadora. Aí eu falo assim, a gente precisa entender o que significa a palavra inovador. Às vezes a gente está imaginando inovador é algo mirabolante. O mirabolante não necessariamente ele é inovador. Aí eu tento trazer e clareando. E é justamente isso, né? Então foi daí que nasceu a questão da mentoria e Quais hoje... são as principais dificuldades do pessoal? Para mim, né, que eu já estou nessa vivência e hoje eu posso falar com propriedade, assim, com certa segurança, eu acho, Ju, que a maior dificuldade que os pesquisadores, não só professores, que eu não trabalho com professores, que as pessoas que estão com desejo de se enveredar na pesquisa é a questão da base formativa. Muitos não entendem de metodologia científica, né, que é a escrita acadêmica, né, aquele processo de regra de ABNT, de conversação com autores, uma série com teóricos. Então, essa é uma das maiores dificuldades. E isso tem a ver com muito da base formativa que a gente teve, né? E isso não é uma questão de universidade privada, que às vezes a gente fala assim, na universidade privada não forma pesquisador. Mas também a universidade pública também, muitas vezes deixa a desejar. Hoje a gente até que já tem, né, assim, os programas, por exemplo, de iniciação científica, né, que a pessoa já entra até na faculdade privada também tem, mas assim, isso é uma coisa muito forte
na universidade pública, já iniciar na pesquisa e tal. Então, assim, já começa a despertar ali o nascer pesquisador. Então, a maior dificuldade é justamente esse domínio, né? De entender qual o mundo, qual é esse universo da pesquisa. E isso a gente percebe, por exemplo, e você é sabedora disso certamente, na época do TCC. Agora mudou uma nova forma. Mas, assim, na época do TCC, digamos que a pessoa estava fazendo um curso de 8 semestres, né? 4 anos. Ele passava o ano todo na universidade, estudando, fazendo as atividades e tal, as escritas. Quando chegava no último ano, né, no último semestre, era a época do TCC. Se você abrir uma enquete, inclusive aqui, quantas pessoas que sofreu com o TCC? Gente que chegou a sofrer literalmente, a adoecer mesmo. Porque Conheço vários. Exato. Existe nisso aí, que é o que acontece com o mestrado também, um terrorismo psicológico barato, que eu chamo. O que é um terrorismo psicológico barato? Às vezes, o próprio professor de metodologia científica, o professor orientador do TCC, ele chega aterrorizando o acadêmico. Que o TCC, que é bicho de 7 cabeças, reprovar. Então, assim, que é outra coisa onde nasceu também a minhas mentorias para TCC na graduação, era justamente isso. As pessoas chegavam desesperadas. Gente, tenha calma, respira. Bora ver aqui e tal. Não é o bicho de 7 cabeças, não. Bora entender. E aí, nessa minha dinâmica, desse jeito de fazer, fui clareando. E aí, é o que eu te respondo sobre qual é a maior dificuldade. É a própria escrita. É entender como que se dá a estrutura. Então, assim, às vezes a minha ideia não necessariamente... ela vai ser aprovada como um projeto. Aí tem um aluno que fala assim, então minha pesquisa não é relevante, ou meu tema não é relevante. Eu sempre falo assim, todo e qualquer estudo, isso aqui é uma percepção minha, não tem base teórica, não. Todo e qualquer estudo, independente do que é que seja, ele tem relevância. Toda inquietação, ela é relevante. Toda, necessidade que você tenha de expandir algo, ele é relevante. Porém, precisa saber se ele é relevante para aquele programa ou não. Porque, de repente, por exemplo, você quer pesquisar algo relacionado a, população, vou chutar aqui, população de rua, né? Uma questão sobre o grande crescimento de população de rua, um exemplo. E aí você quer ir pesquisar ele num programa de pós-graduação em educação, por exemplo. Cabe. Mas talvez não tenha ninguém que se interesse. Ele já tem muito a ver com... Ele não é relevante para aquele programa de educação, por exemplo. Mas, de repente, num programa de ciências sociais, já tem uma relevância de saúde. A questão, algo relacionado a que acaba enveredando pelo universo da economia, porque você vai mostrar que muito também dessa questão tem a ver com a questão do extrato social, que vai, né, desencadeando, levando essas pessoas. Enfim, tem uma série de outros. Então, assim, a questão de ser relevante ou não, é a ver com o programa. Então, eu sempre digo para os meus alunos, vamos desconstruir que o seu projeto não é relevante. Todo projeto de pesquisa, ou todo problema de pesquisa, ele é relevante. Porém, precisa saber se essa relevância tem a ver com o programa que a pessoa está almejando ou não. E aí, a própria Cecília Minaia, que é uma das grandes pesquisadoras, e principalmente trazendo essa questão de metodologia científica, aí ela fala sempre assim, tem uma fala dela, que ela diz que um bom problema de pesquisa, né, ele precisa nascer da sua vivência prática. Em tradução seria isso. Mas o que ela quer dizer não é que precisa ser do meu viver prático, do que eu faço. Precisa ser algo que tenha visibilidade dentro da praticidade do conjunto dos seres ali. Então, de repente, eu quero pesquisar sobre a questão de população de rua, ou necessariamente eu não preciso ser uma pessoa que esteja em condição de população de rua, mas é algo da minha vida prática que eu passo todo dia ali e vejo aquele número crescente de pessoas que estão naquela condição. Então, é nesse sentido que a Cecília traz. Então é isso, então foi nesse contexto que nasceu a questão da mentoria. E respondendo a isso, a maior dificuldade é essa, é encontrar a articulação com o objeto e a própria escrita. A escrita tem dificultado muito o trabalho dos mestrandos, nos aspirantes de mestrado. E eu faço muito da mentoria, muita gente me procura. Se você faz mentoria para doutorado, até hoje eu só fiz 3 mentorias para doutorado, mas assim, direto. Que é aquela coisa de passar o olho no trabalho, dar uma dica ou outra. O meu interesse maior são nos mestrandos.
E eu explico por quê. Justamente por isso. Porque eles vêm muito cru. Né? Eles vêm muito assim, somente com o desejo, com a pesquisa. Muita gente boa, que você vai encontrar muita gente boa, muita gente que já pratica a pesquisa, mas que não são pesquisas que está vinculada a nenhum órgão. Exatamente. Né? Ela é uma pesquisa que não está amparada dentro de um aporte científico, dentro de uma base científica, não está dentro de uma academia, não tá... Mas são muita gente que tem muito embasamento, muita coisa, a partir das suas leituras, das suas vivências. Nossa. E aí, mas só que ela se sente nessa coisa de chegar e bater na trave e voltar por conta desses insights que tem. Eu sempre falo assim, das estratégias. Eu costumo dizer para os meus alunos que passar no mestrado não é o mais inteligente. Não é o branco, o preto, o rosa, o azul, o amarelo, o mais inteligente ou menos inteligente. É o que é mais estratégico. E aí entra a questão do estratégia, justamente isso, ter essa sagacidade de juntar as coisas que consegue costurar e fazer uma coxa bonita. Às vezes você tem uma coxa, mas está muito de retalho. E aquele monte de retalho, ele não traz uma lucidez assim, muito didática de compreensão. Porque assim, a gente escreve... Quando a gente escreve, Ju, às vezes a gente não consegue colocar no papel o que está na nossa cabeça. E aí eu costumo dizer para meus mentorados isso. Quando a banca pega o seu trabalho, ela tem que ler e visualizar o que você está fazendo. E aí, às vezes, se isso não está bem costurado, ela não consegue. Então, assim, são poucas vagas que os programas têm, né? E muita gente, e diga-se de passagem, muita gente boa, inclusive... né, querendo entrar para esse universo da pesquisa e enfim, mas assim acaba no funil ficando de fora. Então assim, como tem muita gente e poucas vagas, se tem muita gente, tem muitos trabalhos submetidos. A banca tem uma carga gigantesca para analisar todos aqueles trabalhos. Então assim, qualquer coisinha que não tiver muito que converse, bora descartar para pegar o próximo, pelo menos para leitura. Então tem toda essa questão do costurar, né? Então, eu sempre falo assim, se a gente faz um formato que, didaticamente, a comissão olha e percebe, é mais fácil de você entrar. E eu acho que isso tem dado certo, que graças a Deus os meus mentorados têm ido marinheiro de primeira viagem, muita gente marinheira de primeira viagem. O que é que eu chamo marinheiro de primeira viagem? Marinheiro ou marinheira é aquela pessoa de que é a primeira tentativa. A primeira tentativa passa, né? E hoje, depois da pandemia, os programas voltaram a fazer o processo seletivo convencional como era antes, né? Com prova escrita e a prova dissertativa. E aí depois o projeto, a leitura do projeto, a entrevista. A entrevista, em uma boa parte dos programas, ainda continua remota, né? Feito no ambiente virtual. E o currículo Lattes como último elemento. Projetos futuros, Sion. Menina, estamos começando agora, é o momento de pensar. Eu tô começando a amadurecer uma ideia, né, que ela ainda é piloto, mas de trazer o Instituto Sil Andrade. A gente está com um projeto com o meu esposo, mais algumas pessoas. A gente está tentando justamente por isso, para que eu possa, nesse Instituto Sil Andrade, a gente ampliar para além das mentorias, sempre desse universo acadêmico, que é uma coisa que eu gosto. Então, cursos, informações e tal. Então, a gente está com esse projeto, né, aí sendo trabalhado para que a gente possa lançar efetivamente ele agora em 2025. Espero que dê tudo certo, com fé em Deus. E nasceu o Instituto Sil Andrade para que eu possa usar novamente aquela fala que eu tive introdutória aqui, usar a educação como instrumento de transformação, para que eu possa alcançar ainda mais pessoas dentro desse universo acadêmico. E no mais, eu acho que estou mais aberta também para que o vier 2026. Eu falei assim que hoje é a primeira segunda-feira útil do ano, né, de 2025, 2025. E que, a partir de hoje, estou aberta também às novas... O que o universo esteja preparando para mim. Agora, enquanto eu estou preparando, continuo com as mentorias. Continuo com escritas, né? Agora também eu estou organizando com os mentorados meus do mestrado em Educação Inclusiva, que é o mestrado profissional de Educação Inclusiva, que é um mestrado em rede. A gente está programando agora lançar um livro, né,
um e-book, né? Um conjunto de escritas. Também agora para 2025, continuo com as mentorias, continuo trabalhando lá na Rede Municipal de Educação no município de Itajuípe. Tem essa questão do Instituto Seu Andrade que está sendo amadurecido. Os alunos vão falar, minha pró na TV. Eles têm isso muito... Hoje eu não estou em sala de aula no município de Itajuípe, até, né, eu estou no Conselho Municipal de Educação, que inclusive é uma coisa que eu gosto, porque trabalha muito com a questão das discussões de políticas educacionais e modéstia à parte, é a minha área de formação, é a minha área de engajamento, é a minha área de estudo, é a minha área de envolvimento, e eu tenho muito, assim, materialidade no sentido de apropriação, né, das dinâmicas para discussão, e eu estou hoje lá, não estou em sala de aula da educação básica, mas eu sou vinculada como professora da Rede Municipal de Itajuípe, e trabalhando com mentorias. As minhas mentorias sempre faço também à noite, né? Porque durante o dia eu sou servidora pública, então eu não misturo as coisas. E aí minhas mentorias é sempre das 19 às 23h59, às vezes uma da manhã. Eita. É porque é por horário, né? Então às vezes tem um aluno que fala, professora, eu não consigo tal horário. De que hora você consegue? Professora, eu chego em casa às 10h30 da noite, então vou marcar 10h. Eu tô desmaiada. Não, eu sou muito notiva. Eu não consigo fazer nada. Durante o dia eu articulo tudo na minha cabeça. Eu sou muito agitada, eu consigo programar. Mas funcionar mesmo, eu funciono à noite. A partir das 10 horas, meu cérebro parece que ele consegue, aquela ebulição de coisa, ele consegue organizar e dar conta. Então, a mentoria, eu coloquei essa questão da noite, e é isso, Ju. Então, só estou aberta também às propostas que vierem, né? Arroba. Cio.Andrade31. Pronto, eu vou deixar Cio com Y. Cio com Y, Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Queria agradecer demais, Cio, por estar aqui hoje com a gente. Mais alguma coisa que você queria falar pro pessoal? Gente, eu só queria também agradecer, né? Aproveitar o ensejo do início do ano, desejar que esse ano seja um ano próspero para todos nós, que possamos colocar em prática os nossos sonhos, os nossos desejos, desafios e entraves virão, mas viver por si só já é desafiador, né? Se a gente se desafia a acordar todos os dias, é porque a gente tem forças também para poder impulsionar qualquer coisa que a gente deseja, né? Derrubar as barreiras que venha. Que cada um se apaixone por aquilo que faça, que eu sou apaixonada pela educação, né? A gente não precisa necessariamente só pensar em algo que nos dê somente o retorno financeiro, embora vivamos numa sociedade em que o real, né? O capital é uma questão, né, em foco mesmo, mas assim, que a gente possa pensar no outro, né? Que a gente possa se doar em algum momento para algo que nos faça bem, né? Então, tem muito disso. Desejar a todo mundo um ano super repleto de felicidades. Tô disponível nas redes sociais, no e-mail, no WhatsApp. Massa. E abertas a novas propostas. E é isso, Ju. Nada melhor do que fazer o que a gente gosta, né? Com certeza. Eu sempre falo assim, que gostar do que a gente faz e fazer bem feito é muito bom, né? Acho que talvez para encerrar, a Ariano Suassuna tem eu sou super apaixonada, sou apaixonada pela minha cultura e o Nordeste e tal. Então, a Ariano Suassuna tem uma frase que eu não sei aqui na íntegra, mas é mais ou menos, na tradução seria: não sei tudo. Quando ele fala assim, eu sei pouco, faço pouco, mas o pouco que eu faço eu me dou muito. Na tradução seria isso. Então, isso também serve para nossa vida, né? Que quando a gente fala assim, fazer o que gosta, né? Que o que a gente faça, que a gente se doe por inteiro, né? O esforço máximo que a gente possa fazer para se doar é nesse sentido. Doação não é sacrifício, quase não sai. Então, doação é uma coisa que te faz bem de alguma forma. Então, se doar significa se doar por inteiro, é ser íntegro naquilo que você se propõe a fazer. E na educação eu me sinto assim, essa pessoa que gosta do que eu faço. Aí hoje eu estou mais na área da pedagogia do que da biologia. Biologia eu fui fazer depois de mestrado, somente por realização de um sonho. E pronto, agora também estou no encaminhamento para o doutorado 2025 e vida que segue. Tomara. Amém. Dê tudo certo. Obrigada a você, Sil. Obrigada a você que está aqui com a gente até agora. Por favor, não sai daí não. Já vê outras atividades, outras profissões.
Se não se inscreveu no canal, já peço que se inscreva também, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar nosso trabalho. Dá seu like, eu vou deixar aqui alguns cards com outras atividades que com certeza você vai gostar. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.